EMAI, Ler e Escrever, segundo ano do Ensino Fundamental 1, volume 2. Vamos lá, segundo ano. Unidade 7. Todos indo na unidade 7 do EMAI, volume 2. Não se esqueçam que é o nosso volume 2, unidade 7. Tudo bem? Vamos dar continuidade, então, na nossa sequência 26. Nós vamos trabalhar hoje com a sequência 26.3. Achem aí. Acharam? Vamos organizar aqui nossa página. Atividade 26.3, que faz parte da sequência 26 do EMAI, do volume 2, do segundo ano do Ensino Fundamental 1. Exercício número 1. Pietro e Juliana estão guardando o dinheiro que ganham de sua mãe. Que bacana! Veja quanto cada um deles já guardou. Vamos lá? O nosso primeiro retângulo, nós temos quantos retângulos aqui? 1, 2. O nosso primeiro retângulo representa a quantidade de dinheiro que Pietro guardou. Esse dinheiro aí recebido de sua mãe. O segundo retângulo, ó, primeiro, segundo, números ordinais. Primeiro, segundo, terceiro, quarto são números ordinais. Então, o nosso segundo retângulo representa, né, esse conjunto de cédulas representam a quantidade de dinheiro que a dona Juliana ganhou de sua mãe e também guardou. Tudo bem? Quando eu faço a soma, quando eu faço a contagem, né, quando eu conto aí um conjunto, então são os números cardeais, né? Então, quantas cédulas a Juliana tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 é um número cardeal, porque eu fiz a soma de um conjunto, né, de itens. No caso, seria aí de cédulas, de notas de reais da dona Juliana, tá bem? E o Pietro, não quero mais contar de um em um, né? Não aguento mais, até já sei quem vai falar isso. Eu posso utilizar o padrão? Deve usar padrão. Também não quero mais usar o padrão, eu já posso usar aquela regrinha que a gente trabalhou, que quando eu tenho um conjunto bem organizado, né, distribuído em linhas e colunas, eu posso multiplicar a minha quantidade de colunas pela minha quantidade de linha. E depois, se for o caso, eu pego e somo, se tiver algo fora aí desse conjunto muito organizado. Eu posso fazer dessa forma? Também pode. Então, vamos lá. Para quem quer contar de padrão, vamos contar padrão de 3 em 3? Padrão de 3, então 3, 6. Esse eu não contei, então 7 notas, tá bem? Aquele que quer contar já utilizando a estratégia, né, de linha vezes coluna, ou de coluna vezes linha. Pode utilizar? Pode. Então, eu tenho duas colunas, uma coluna, duas colunas. Lembrando que as colunas são, né, é a organização feita na vertical. E as linhas é a organização feita na horizontal. Tudo bem? Então, se eu perguntar quantas notas dona Juliana tem, a filha aqui da dona... não falou o nome da mãe, né? Mas é que a irmã do Pietro, o que vocês podem fazer? Vocês podem fazer uma estimativa. Esqueci o que é uma estimativa mesmo, é um chute, né? Faz aí uma estimativa, você bate o olho, não conta e chuta. Deve ter aí umas 10 notas. A dona Juliana deve ter, tá? Então, eu fiz uma estimativa, eu chutei, né? Eu tentei adivinhar, então eu fiz uma estimativa. Vamos ver se a minha estimativa está correta. Para ter certeza, eu vou fazer a regrinha da coluna vezes a linha, quantidade de linhas. Por quê? Porque está organizado.
eu tenho aí todo organizadinho, eu tenho a mesma quantidade de notas na primeira coluna, como na segunda coluna, eu tenho a mesma quantidade de notas na primeira, como na segunda, como na terceira, como na quarta linha. Lembrando, primeiro, segundo, terceiro e quarto são números ordinais, ordem, né? Igual a ordem da nossa fila. Então, eu tenho duas colunas e tenho uma coluna, duas colunas, certo? Vezes uma linha, duas linhas, três linhas, quatro linhas. Então, 2 vezes 4, eu tenho 8 cédulas. E a sua estimativa era 10, e só perdi por 2, hein? Errei por 2 unidades. Minha estimativa era de 10 unidades e, na verdade, tinham 8 unidades. Então, eu perdi por 2. A minha estimativa foi 2 unidades a mais do que a quantidade real de cédulas que a dona Juliana tem, certo? Então, vamos responder as perguntas. O que será que o nosso EMAI vai nos questionar hoje, hein? Ó, a fonte, né? Todas as imagens que o nosso EMAI traz, tanto o EMAI quanto o ler e escrever, ele nos traz a fonte, né? De onde foi retirada. A gente não pode pegar uma imagem sem dizer de onde ela veio, de onde nós a retiramos, certo? Então, a fonte dessas imagens aqui, dessas cédulas, vieram do Banco Central do Brasil, que está disponível neste site, neste endereço eletrônico. Então, vamos lá. Vamos responder as perguntas? Responda as perguntas. 2 pontos. A. Quanto Pedro conseguiu juntar? Não é quantas cédulas, é o valor. Quanto Pedro conseguiu juntar? Qual é o total em dinheiro que o Pedro conseguiu? Que conta será que nós vamos ter que fazer para achar, né, para chegar no resultado? Lembrando que para responder eu quero resposta completa. O que é resposta completa? Quanto Pedro conseguiu juntar? Pedro conseguiu juntar o valor de ou tantos reais. Vamos começar a nossa frase com recuo, com espaço aqui do lado esquerdo, tá bem? E vamos finalizar, vamos terminar a frase com pontuação. No caso, nós vamos utilizar um ponto final, que nós só estamos respondendo aí uma pergunta. Sem muita emoção, né? Sem muitos questionamentos aí. Quem tiver já no formato, né, no registro, na escrita da cursiva, não se esqueçam. Todo parágrafo e frase começa com a primeira letrinha da palavra em maiúsculo, tá bem? E todo substantivo próprio, todo nome próprio, né? O nome de alguém, o nome de uma rua, o nome de um planeta, começa com a letra maiúscula. O nome da nossa escola começa com letra maiúscula, nome próprio, substantivo próprio, letra maiúscula. Então, Pedrão aqui, o P, né, da palavrinha Pedro, para quem escreve em cursiva, tem que ser maiúsculo. B. Quantos reais Juliana juntou? A mesma pergunta, né? Mas é mais formulada de uma forma diferente, no formato diferente. Então, quanto Pedro conseguiu juntar é a mesma coisa que perguntar quantos reais Pedro juntou. Só que a B, a gente vai colocar o valor, né, juntado aí, guardado por Juliana. As mesmas orientações, recuo, representando parágrafo, pontuação e para quem escreve em cursiva, início, a primeira letrinha da palavra que iniciou o parágrafo. E os substantivos próprios, né, o nome de alguém, o nome próprio, vai com a letra maiúscula, a primeira letrinha da palavra, maiúscula. C. Quem juntou mais reais, hein? Quem conseguiu juntar mais dinheiro? Quem foi mais econômico, hein? Quem será? Será que foi o Pietro ou será que foi a Juliana? Não sei.
Para isso, vocês precisariam, né, ter respondido essas duas aqui. Se responderam, vocês já sabem qual é a resposta. Não se esqueçam do recuo, pontuação e nomes próprios com letra maiúscula. E iniciar também um parágrafo com a letrinha da primeira palavra em maiúsculo. A D, questão D. Quanto a mais, hein? Se foi o Pietro que juntou, que conseguiu guardar mais dinheiro quando comparado ao valor total da Juliana, quanto será que Pedro conseguiu juntar a mais? Não é o valor dele, eu quero saber a mais. E se for a Juliana, que foi mais econômica que o irmão, quantos reais ela conseguiu economizar a mais que o Pietro, hein? Agora eu fiquei curiosa para saber qual é o irmão mais econômico. A letrinha E, a questão E, a última questão aí da nossa atividade 26.3. Eles querem comprar uma bicicleta que custa R$200. Eles já podem comprar a bicicleta? Vocês acham que eles já têm dinheiro, já têm dinheiro para comprar essa bicicleta? Será que o valor que eles têm é suficiente para essa compra? Não sei. Agora que eu fiquei curiosa, hein? Vamos fazer? Pro, pode fazer a conta aqui do ladinho? Pode riscar? O e-mail é de vocês. Vocês podem fazer o registro, sim, da conta. E não precisa pagar. Lembrando que a Pro sempre gosta de verificar, mesmo que seja no e-mail, a estratégia que vocês utilizaram para chegar no resultado. Combinado? Então vamos lá, mãos à obra.